A respeito da igreja e a tribulação, nós temos a dizer o seguinte, que Deus purifica os crentes não por meio do fogo da sua ira, mas pelo sangue de Jesus. Existe, sabe, pessoal, uma ideia que é o arrebatamento parcial. E esse argumento afirma o seguinte, que parte da igreja não está preparada para o arrebatamento, porque subirão com Cristo, eles dizem, apenas os crentes ressuscitados e os que estiverem realmente prontos. Talvez o sujeito que ajoelhou no milho durante muito tempo no canto da parede, ou aquele que açoitou as próprias costas, né? Ou aquele que fez muita penitência, né? Porque os outros, os crentes comuns, tá? Eles terão de passar pela tribulação a fim de serem provados, dizem eles, e purificados mediante grande sofrimento. Bom, fazendo uma breve análise, esse ensino parece ter sido influenciado pela doutrina romanista do purgatório. Primeira coisa, tá? Porque essa doutrina ensina que o sofrimento pode purgar pecados. A Bíblia, porém, afirma que só Cristo remove os pecados. João Batista, ao ver Jesus vindo a ele para ser batizado, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jeremias, ao tratar da nova aliança, registra as palavras de Deus: porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O argumento do arrebatamento parcial, portanto, perde a sua força também quando consideramos a igreja como o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo afirma que todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Assim há muitos membros, mas um só corpo. A palavra de Deus diz que Jesus vai apresentar a igreja a si mesmo como uma noiva gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A figura de uma noiva perfeita rejeita totalmente a hipótese de um rapto parcial. Que noivo gostaria de receber uma noiva incompleta? Temos também o pós-tribulacionismo, tá? E alguns pós-tribulacionistas ficam dizendo aí que os pré-tribulacionistas são hereges. Mas isso é incoerente, uma vez que herege é aquele que nega alguns dos fundamentos da fé cristã. E esses fundamentos estão bem claros no credo apostólico. Essas questões a respeito do arrebatamento pré-tribulação, a respeito do arrebatamento pós-tribulação, arrebatamento parcial ou não existência de nenhum arrebatamento. Então essas questões escatológicas, questões sobre discussão de existência ou não de predestinação, isso são discussões periféricas, tá? Isso é uma mera filigrana. Assim como, por exemplo, também, se o sujeito é cristão e ele acha que está aí num globo, né? Ele vai ser salvo. A salvação não é por você crer ou não nessa ciência estúpida aí, né? Nessa falsa ciência. Né? Se eles querem ser enganados nisso aí, problema deles. Mas se a pessoa recebeu ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, né? Crê na sua divindade, crê ali, por exemplo, no que está no credo dos apóstolos, um resumo da crença cristã, então ela é salva. Se ela nasceu de novo, ela é salva. Não está sendo salva, não. Ela é salva, tá? Então, isso são questões periféricas, que não diz nenhum respeito sobre se a pessoa é herética ou não, ou ela é ortodoxa ou heterodoxa, né? Nada a ver com isso. Bom, voltando ao pós-tribulacionismo, que nós não concordamos, né? O nosso posicionamento é dispensacionalista, é pré-tribulacionista. O argumento
do pós-tribulacionismo não leva em conta os dois sentidos de tribulação na Bíblia. Jesus falou em sofrimento como consequências do ódio do mundo, primeiramente contra o próprio Jesus Cristo e depois contra os seus discípulos. A razão por que o mundo nos odeia é que estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Jesus disse: todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. A tribulação, como consequência da nossa fé, nada tem a ver com a manifestação da ira divina, que é destinada aos incrédulos. É nesse sentido que o apóstolo São Paulo afirma que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O outro sentido em que a palavra tribulação é usada na Bíblia é referente de fato a um período distinto. A um período distinto de castigo, quando a ira divina será derramada sobre a terra. Os salvos não estão debaixo da ira divina. Isso seria uma incongruência. Todos os que creram em Cristo e estão firmados nele estão debaixo da graça e não da ira, pois esta ira divina Jesus a recebeu em nosso lugar na cruz do Calvário. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia diz claramente: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você crê nele como único e suficiente Salvador? Você crê que o dom da graça de Deus cobriu todos os seus pecados em Cristo? Você crê que Deus purifica os crentes, não por meio do fogo da sua ira, mas pelo sangue de Jesus? Deus purifica os crentes. Repito, não por meio do fogo da sua ira, mas pelo sangue de Jesus. Diz a Bíblia que se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Não são alguns pecados, não é? Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É todo o pecado, não é meio pecado. Não são alguns pecados. E a palavra ainda fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E não existe aquele negócio da pessoa ser super crente, não é? Porque nós temos também pecados que nós não sabemos. Pecados inconscientes, temos pecados de omissão, né? Pecamos até por omissão, por deixar de fazer alguma coisa. O pós-tribulacionismo também eu tenho visto, tá? Que muitos pós-tribulacionistas utilizam esse mesmo argumento, que a igreja tem que ser purificada, tem que sofrer. São os inquisitores que existiam antes, né? Que estão por aí até hoje, tá? Os inquisitores, né? Que torturavam as pessoas, né? Para elas serem purificadas, né? Então, essa ideia maluca está na cabeça do povo até hoje, tá? E a multidão, tá, pessoal, dos salvos de Apocalipse 7,14 não é a igreja. As distinções são muitas, como podemos ver. Primeiro, a distinção entre judeus e gentios, ao passo que na igreja não existe tal distinção. Em Jesus, judeus e não judeus constituem um só povo, pois foi destruída a barreira de separação que havia antes. Esses salvos, de Apocalipse 7,14, não são coroados, ao passo que a igreja o é. Os 24 anciãos coroados, vestidos de branco e assentados em 24 tronos, representam os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos do Cordeiro. No versículo 15, vemos referência a dia e noite, ao passo que no céu não haverá mais noite.
Os santos na glória não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre, como podemos ler em Apocalipse 22:5. Esses salvos de Apocalipse 7:14, eles servem no templo, versículo 15, o que é outro sinal de que pertencem à terra e não ao céu. A igreja glorificada não servirá no templo, pois ela mesma será o templo do Senhor. Se já o somos aqui e agora, muito mais o seremos na era vindoura de incorruptibilidade e de imortalidade. Os que argumentam que a igreja passará por todo o período da tribulação se servem da expressão última trombeta, que está em 1 Coríntios 15:52, alegando que essa trombeta anuncia o fim da tribulação e o início do reinado de Cristo no milênio, conforme está em Apocalipse 11:15. Mas as trombetas também soavam em Israel com a finalidade totalmente oposta, que era a de reunir o povo de Deus para o culto, ou para a defesa militar. Nesse sentido, soar da trombeta para a igreja significa que estaremos reunidos para sempre com o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 4:17. Há outros aspectos também e outras hipóteses a respeito da tribulação, sobre os quais trataremos no próximo vídeo. Obrigado pela assistência, deixe o seu like, apoie o nosso canal. Estamos sempre aí trazendo temas interessantes para vocês, tá? E tentando, principalmente no que diz respeito à profecia, tentando encaixar as peças desse grande quebra-cabeças.